Alexandre de Moraes suspende redução do IPI para produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Justiça bloqueia mais de R$18 mil em contas do deputado Daniel Silveira. E você vai ver também. Após lucro recorde, Petrobras defende política de preços e avalia reajuste. Em Cuba, explosão em hotel de luxo na capital Havana deixa ao menos 8 mortos. Economia da China retrocede com o impacto de recente lockdown no país. Na Itália, um espetáculo de luzes celebra a água no Festival de Luz deste ano. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h30. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para produtos de todo o país que também são produzidos pela Zona Franca de Manaus. A decisão do ministro é provisória. Moraes acolheu o pedido do Partido Solidariedade, que argumentou que reduzir o IPI para produtos de todo o país que concorrem com o da Zona Franca reduz a vantagem dos artigos de Manaus que já contam com desoneração. Isso, segundo o partido, afeta o desenvolvimento da região e a preservação ambiental. A Justiça bloqueou mais de R$18 mil em contas do deputado Daniel Silveira. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que os bancos bloqueassem as contas de Silveira após a aplicação da multa de R$405 mil, além de 25% dos vencimentos pagos pela Câmara dos Deputados. Moraes destacou o descumprimento às restrições impostas pelo STF, o comparecimento a eventos públicos e a recusa do parlamentar de usar a tornozeleira eletrônica. A ordem é válida até que o pagamento integral da multa seja feito. Uma comitiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento iniciou hoje uma missão para a Jordânia, Egito e Marrocos. O grupo se reunirá com representantes de empresas privadas e de governos desses 3 países para tratar sobre o fornecimento de fertilizantes e a ampliação de investimentos no Brasil. O da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, falou sobre as expectativas da missão brasileira nos 3 países árabes. Nessa peregrinação que nós iremos fazer à Jordânia, ao Egito e Marrocos, falar de fertilizantes, claro, cada um com sua especificidade. Por exemplo, Jordânia, potássio, Egito, nitrogenados, Marrocos, fosfatados, mas também aproveitando essa viagem para consolidar os nossos produtos agropecuários nesses 3 países. Por isso, uma viagem, eu acredito que terá sucesso e nós voltaremos, se Deus quiser, com bons resultados. A agenda na Jordânia, que começa neste sábado, prevê reuniões com diretorias de importantes empresas produtoras de potássio. Também estão previstas reuniões do ministro brasileiro com os representantes do governo da Jordânia ligados ao segmento do agro, indústria e comércio. Na segunda-feira, a delegação brasileira chegará ao Cairo, onde Marcos Montes deverá se reunir com o vice-ministro da Agricultura e o ministro do Abastecimento locais. Também estão previstas reuniões com representantes do setor de fertilizantes e de proteína animal. A comitiva chega ao Marrocos na próxima quinta-feira, dia 12, onde há previsão de uma reunião com o ministro da Agricultura do país. O Marrocos é o 2º maior produtor mundial de fertilizantes fosfatados, responsável por cerca de 17% da produção global. Em 2021, o Brasil importou mais de US$ 1 bilhão e 600 milhões em fertilizantes do Marrocos, atualmente o maior fornecedor do produto para o Brasil. O retorno da comitiva ao Brasil está previsto para o dia 14 de maio. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou um dado preocupante hoje sobre o desmatamento na Amazônia, que bateu um novo recorde em abril. Foram mais de 1.000 quilômetros quadrados devastados, quase o dobro do mesmo período do ano passado. Mais de 1.000 quilômetros quadrados de alertas de desmatamento até o dia 29 de abril.
Esse é um patamar nunca visto antes nessa época do ano desde 2016, quando o INPE começou essa série histórica. De 1º a 29 de abril, as imagens do Sistema de Monitoramento DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram alertas de desmatamento em mais de 1.012 quilômetros quadrados, o equivalente a cerca de 1.400 campos de futebol. O recorde anterior era de 580 quilômetros quadrados para todo o mês de abril de 2021. Desde o início do ano, 1.954 quilômetros quadrados foram desmatados, bem mais do que nos 4 primeiros meses de 2021. Outro motivo de preocupação é que abril é o último mês de estação chuvosa, quando o desmatamento costuma ser menos severo. Já o dado deste ano está próximo do recorde de um mês de junho, que marca o início da estação seca de 1.061 quilômetros quadrados em 2021. A Fiocruz detectou pela primeira vez no Brasil a cepa da dengue que é a mais disseminada no mundo. O genótipo foi encontrado em fevereiro em Aparecida de Goiânia, Goiás. Essa linhagem está presente na Ásia, Pacífico, Oriente Médio e África. Segundo pesquisadores, a variação tem a capacidade de se espalhar mais rapidamente que a linhagem que já circula no Brasil. A descoberta foi comunicada imediatamente às autoridades. Atualmente, o Brasil vive um aumento de casos de dengue. Nos primeiros 4 meses do ano, foram registrados 542 mil novos casos da doença, mais que o dobro de todo o ano passado. 160 pessoas morreram. E olha só, a resolução do Conselho Federal de Medicina que regulamenta a telemedicina no Brasil entrou ontem em vigor. A prática se popularizou entre os brasileiros após o início do isolamento social. Oi, doutora, tudo bem com você? Foi no momento mais crítico da pandemia que a Leda passou pelo primeiro atendimento por telemedicina. Com o isolamento social, nós decidimos fazer essas consultas online para que eu não interrompesse o tratamento. A prática até então estranha para a jornalista, hoje se mostra vantajosa. Uma segurança muito maior, né? Uma tranquilidade de estar no meu ambiente, né? Então eu não preciso me locomover, eu não entro em contato com outras pessoas. A telemedicina não só possibilitou o atendimento em um momento de crise sanitária, justamente para evitar a exposição de pessoas às doenças infecciosas, mas também facilitou procedimentos e encurtou distâncias. Com acesso à internet em um celular ou computador, o serviço de saúde passou a chegar aos pacientes a qualquer horário ou lugar. E a prática, que antes era restrita, agora é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. A regulação da telemedicina ela veio para integralizar a assistência à saúde em todo o país. Nós sabemos que 65% da população, por exemplo, ela é atendida pelo SUS. E isso vai proporcionar que a assistência chegue principalmente aos locais mais remotos e naqueles locais onde existe a dificuldade de ter um especialista. Pela Resolução 2134 de 2022, no atendimento privado, a teleconsulta terá o mesmo valor da presencial. Quem define o tipo de atendimento a ser realizado é sempre o médico, dependendo de cada situação. Mas o paciente tem de estar de acordo. A telemedicina, a teleconsulta, ela só pode ocorrer se previamente houver a concordância com o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo paciente. A nova resolução define 7 modalidades de telemedicina. Além da teleconsulta, existe ainda a teleconsultoria, que é apenas uma orientação ao paciente, sem diagnóstico ou prescrição de medicamentos. A teleinterconsulta, em que médicos consultam outros médicos. O telediagnóstico, que consiste no envio de laudos de exames aos médicos. A teletriagem, que é a regulação do paciente para a internação. A telecirurgia, que é mediada por robôs. E o telemonitoramento, que é o acompanhamento da evolução clínica do paciente. Mesmo com as vantagens da telemedicina,
A doutora lembra que o atendimento presencial ainda é prioridade. É imprescindível. E agora vamos direto ao Rio de Janeiro com informações do estado com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Uma operação do projeto Cidade Integrada do governo federal atuou contra uma milícia do Rio e descobriu um esquema que rendia R$ 750 mil por mês. A Polícia Civil do Rio realizou uma operação contra a milícia da Muzema, na zona oeste do Rio. Desta vez, o alvo é o monopólio de gatos de luz impostos pelos paramilitares. Agentes das delegacias de repressão saíram para cumprir 79 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Josemir de Santana Souza, o Semir, um dos chefes das milícias das comunidades da Muzema e de Rio das Pedras. Durante a ação policial foram flagradas cerca de 5 mil ligações oficiais que teriam sido desfeitas pelo bando. Esse esquema rendia R$ 750 mil por mês. O sistema funcionava da seguinte forma: após a concessionária Light fazer as ligações de energia de forma legal, o grupo de Semir cortava esse fornecimento de energia dos imóveis e impunha ligações clandestinas, cobrando R$ 150 pelo serviço. A milícia também explora o transporte alternativo, cobra taxas de segurança e exige pagamento até de catadores de lixo reciclável. E uma notícia que vai deixar muita gente que gosta de animais feliz da vida. Mel é uma cachorrinha que escapou de casa no dia 31 de dezembro do ano passado, após se assustar com os fogos de artifício do Réveillon. Ela correu para o mar e nadou até as Ilhas Maricais, que fica a cerca de 4 quilômetros da praia de Itaipuaçu. Agora, entra nessa história o pescador Manuel Moura, de 60 anos, que estava no mar quando ouviu um latido de cachorro vindo do alto da ilha. Ele foi até o local e chegou a alimentar Mel à distância. Por fim, ele conseguiu resgatar o animal após pedir ajuda à Defesa Civil. E imediatamente, a família foi recuperá-la na clínica veterinária. Mel estava na família há 9 anos, quando foi resgatada das ruas. Que história, não? Eu desejo a todos um ótimo fim de semana e vejo vocês na segunda-feira. Maria Alice e Juliana, é com vocês. Muito obrigada, Anderson, pelas informações. Um ótimo fim de semana para você. E você vai ver ainda nesta edição: economia da China retrocede com o impacto de recente lockdown no país. E ainda na Itália, um espetáculo de luzes celebra a água. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 48 minutos. Uma forte explosão aconteceu hoje em Cuba, em um hotel de luxo no centro da capital Havana. Pelo menos 9 pessoas morreram, cerca de 40 ficaram feridas e 13 estão desaparecidas. Equipes de resgate fazem buscas no local onde pode ter havido um vazamento de gás. Equipes de resgate fazem buscas no local. Pelo menos 2 ambulâncias e 5 caminhões de bombeiros foram mobilizados. Os primeiros 4 andares ficaram praticamente destruídos e cercados por montanhas de escombros e pedaços de vidro. A polícia isolou 2 quarteirões nos arredores do hotel. Pouco depois das 11 da manhã, no horário local, uma nuvem de poeira e fumaça subiu ao Saratoga Hotel após a explosão que arrancou partes da fachada. Segundo o site do Hotel Saratoga, o estabelecimento 5 estrelas tem 96 quartos, 2 bares, 2 restaurantes, spa e ginásio. E falando sobre a guerra na Ucrânia, a ONU e a Cruz Vermelha montaram uma força-tarefa para tentar retirar mais civis da usina de Mariupol. São cerca de 200 pessoas, entre elas 20 crianças. O local se transformou no cenário mais brutal da guerra na Ucrânia. Os ataques na região não dão trégua. Apesar de os russos terem prometido um cessar-fogo de 3 dias que deveria ter começado ontem, as tropas avançam em direção da siderúrgica.
Na cidade de Mariupol, o bloqueio das forças de defesa ucranianas em torno da siderúrgica continua. Em algumas áreas, com o apoio aéreo, o inimigo retomou suas operações de ataque para assumir o controle do território da usina. Um carro que resgataria civis foi atingido hoje, segundo o batalhão Azov, última resistência ucraniana dentro da usina de Azovstal. Os militares afirmam que um combatente morreu e 6 ficaram feridos no ataque. De acordo com o relatório britânico, as forças russas fizeram ofensivas terrestres pelo segundo dia. Vladimir Putin diz que a Ucrânia deveria ordenar que os combatentes entreguem as armas e ofereceu passagem segura para quem se render. A siderúrgica de Azovstal é o último foco de resistência em Mariupol. O Ministério da Defesa do Reino Unido acredita que a Rússia queira capturar completamente a cidade antes do feriado do Dia da Vitória, na próxima segunda-feira. Assim, Putin teria uma grande conquista militar para anunciar nesta data que, tradicionalmente, a Rússia celebra a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial e faz desfiles militares. Enquanto isso, os parceiros do Ocidente, principalmente os europeus, intensificam o apoio à Ucrânia. Hoje, a Alemanha anunciou o envio para os militares ucranianos de um sistema de artilharia pesada, considerado um dos mais modernos do mundo. Um dos 12 armamentos tem precisão a uma distância de até 40 quilômetros. A partir da próxima semana, militares ucranianos vão receber um treinamento na Alemanha de como usar essa arma. E de volta ao Brasil, vamos falar agora de economia. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que em abril o valor do aluguel residencial subiu 0,82%. A variação representa uma estabilidade ante a alta de 0,81% do indicador em março. O repórter Almeida Júnior tem mais informações. Com o resultado, o índice passa a acumular aceleração de 8,24% em 12 meses, a maior desde a série histórica em janeiro de 2019. Entre março e abril, a taxa de variação mensal registrou aceleração somente em Porto Alegre, onde subiu 0,82%. Já as taxas interanuais aceleraram em todas as cidades componentes do indicador, entre março e abril, com destaque para São Paulo, de 4,9% para 6,54%. O lucro líquido da Petrobras no primeiro trimestre deste ano chegou a 44 bilhões e meio de reais. É o maior lucro já divulgado por uma empresa de capital aberto. Em sua primeira conferência com investidores, o novo presidente da companhia, José Mauro Ferreira Coelho, reiterou os compromissos da estatal com o preço de paridade internacional dos combustíveis. O resultado foi 3.718% maior do que o apurado no mesmo período do ano passado. A petroleira destacou que o lucro líquido foi reflexo, principalmente, da melhor eficiência operacional, maior produção e exportação de petróleo, menores custos com importação de gás natural liquefeito, ganhos cambiais devido à valorização do real frente ao dólar e os preços do petróleo no período. A Petrobras destacou que apresentou resultados positivos no primeiro trimestre, graças à sua estratégia de maior eficiência, redução de custos e foco em negócios mais rentáveis, como a produção de petróleo e gás natural no pré-sal. Com o impacto recente do lockdown, a economia chinesa regrediu. As medidas contra os novos casos do coronavírus impactaram a indústria e os novos negócios e empregos. O gigantesco setor de serviços da China acabou de se contrair no segundo ritmo mais acentuado já registrado, à medida que os bloqueios contra a Covid-19 atingem fortemente as empresas. O indicador do Índice de Gerentes de Compras, o PMI, apontou que a economia despencou para 36,2% em abril, ante 42% em março, nível abaixo do esperado, que era de 50%. O setor de serviços responde por mais da metade do PIB do país e mais de 40% dos empregos. O declínio de quase 6 pontos na atividade de serviços em abril ficou atrás apenas do colapso no início do surto de Covid, em fevereiro de 2020. Houve queda também no setor turístico.
Muitos economistas rebaixaram suas metas de crescimento do PIB da China para este ano, citando riscos da política de zero Covid. Até agora, pelo menos 27 cidades chinesas estão sob bloqueio total ou parcial, incluindo Xangai, que é o principal centro financeiro do país e referência nos setores de fabricação e transporte. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, em dia de divulgação de relatório de emprego nos Estados Unidos, que reforçou a percepção de que o Banco Central de lá pode realizar novas altas de juros nos próximos meses. A moeda norte-americana subiu 1,17% e encerrou o dia cotada a R$ 5,075 na venda. E olha só que bacana, a água é o tema do Festival de Luz deste ano nos Alpes italianos. É isso mesmo, Juliana. Até o dia 22 de maio, o espetáculo pode ser contemplado em Bressanone. É a quarta vez que a cidade das Dolomitas organiza o evento nomeado Água é Vida, Luz é Arte. As obras foram conectadas por uma linha azul de 3 quilômetros, criando uma trilha de arte. O diretor do festival, Werner Zanotti, disse que a água é de importância crucial para a cidade, que possui 2 rios e vários bebedouros com água proveniente das montanhas próximas. Uma das exibições foi criada a partir de dados retirados do Mediterrâneo a cada 30 minutos no período de um ano. O festival também apresenta a instalação Global Warming, do artista italiano Stefano, que captura o tempo em que vivemos. Global warming is an extra level about the global warming. O alerta global é um nível extra sobre o aquecimento global. Não se trata apenas da perda de geleiras, mas também alerta sobre o nosso planeta. É a pandemia, é a guerra, é sobre nossa interferência no planeta. No Dia Internacional da Luz das Nações Unidas, 16 de maio, o tema será sobre a importância da luz, até que o festival termine em 22 de maio. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães do Brasil. Isso mesmo, feliz Dia das Mães para todas as mães, esse domingo tão especial. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Tchau.